Estou aqui com Sefer Zohar e nós vamos falar de uma tabela, de um gráfico que consta nessa edição, consta no 7º volume, mas em outras edições ele pode estar o gráfico em outros lugares. Então nós temos aqui esse gráfico que muitos de vocês devem ter visto já devem conhecer, que são 8 colunas de 9, formando 72 agrupamentos de letras. O que nós temos aqui na realidade não são palavras, são combinações de letras, 72 combinações de 3 letras, reparem, né? Então, não formam palavras, não é possível ler, é possível soletrar. Porque o que é isso, né? Que aparece aqui no Zohar? E por que 72? E por que essa simetria? Vamos começar falando do número 72. Então, e aqui eu quero lembrar que a origem disso está na Torá. Quer dizer, ele aparece no Zohar, mas a origem está na Torá. E aí eu quero lembrar, quer dizer, eu acho que muitos vídeos eu tenho falado sobre isso e vou continuar falando, que a unidade na Cabala, a menor unidade da linguagem, a menor unidade de comunicação, não é a palavra, é a letra. A letra tem conteúdo, né? Na Cabala, na interpretação cabalística, a letra sozinha já tem um conteúdo de comunicação. E eu tenho tentado demonstrar isso nos vídeos e, mais uma vez, nós vamos fazer uso da gemátria aqui também, né? E vamos fazer uma comparação entre contagem e contação. Contação no sentido de narração. Mas intencionalmente eu usei o mesmo radical. Contagem numérica e contação de um fato. Esse fenômeno quer dizer, o verbo original é o mesmo. Contar e contar. Já vimos isso em outros vídeos. Isso acontece em muitos idiomas, nos idiomas latinos, acontece em alemão, acontece em hebraico, em outros idiomas que não tem uma raiz só, que são híbridos, isso pode não acontecer, mas acontece em muitos idiomas. Contar uma quantidade e contar um conteúdo. E o que a Cabala faz é juntar essas duas áreas do conhecimento, achando outros significados, né? Achando segredos, achando relações. É um jogo, é um jogo de investigação, de interpretação bíblica. Isso só acontece no original, isso só acontece em hebraico. Não adianta buscar essa equivalência da gemátria nas traduções ou mesmo equações de gemátria em outros idiomas, porque não vai acontecer. E isso quer dizer que a Torá traduzida, ela contém só a contação, né? Ela tem só a narração, mas a Torá no original, a Torá em hebraico, ela tem também um código, ela tem a contação, a narração, que não é de maneira nenhuma desprezada, ela é chamada de pshat. Pshat é o sentido literal, né? Mas ela contém também métodos de interpretação da letra, né? A informação, os conteúdos da letra, e funciona como um código da Bíblia. Eu não quero usar esse nome código da Bíblia porque tem um método que se chama o código da Bíblia, tem até
parece 3 livros. Podemos falar sobre isso num outro vídeo. Mas a Torá em hebraico contém códigos que revelam outras realidades além da contação, além da narração. E isso a gente pode obter através dessa comparação entre as áreas. A comparação entre o conteúdo e o valor numérico desse conteúdo. Então, quando nós falamos dessa tabela, né, que apareceu lá no Zohar, e que são 72 tríades, 72 combinações de 3 letras, isso advém de uma contagem, mas que tem relação com uma contação, relação direta. Então, vamos lá. Por que são 72 agrupamentos de letras, né? Vamos achar isso no relato do maior milagre conhecido, né? O maior milagre conhecido registrado. Pode ser que existam outras, mas assim, outros milagres, mas no registro, né? É o milagre da abertura do Mar Vermelho na saída dos escravos hebreus do Egito. Onde aparece esse número 72? Então vamos lá. O relato da abertura do Mar Vermelho está em Êxodo 14, versículos 19, 20 e 21. São 3 versículos seguidos que ali está concentrado o relato da abertura do mar, a preparação da abertura do mar e a abertura do mar propriamente dita. O que acontece no original em hebraico é que esses 3 versículos contêm 72 letras. O versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21. 72 letras no 19, 72 no 20, 72 no 21. Então, o relato da abertura do mar está contido em 216 letras. Na contação, na narração, eles estão arrumados de uma maneira, estão arrumados em palavras. Mas dá para arrumar essas 216 letras de outra maneira. Vou dar um exemplo. Isso aqui. Aqui estão as 216 letras dos 3 versículos, né, que aparecem em forma de narração e aqui aparecem de forma combinada. Então, vejam só, 3 versículos seguidos com 72 letras. Não parece coincidência. Coincidência tem limite, né? Parece intencional. E aí a gente pode fazer outras reflexões que do tipo... Alguém investigou isso, alguém achou isso, ou não, ou isso já é uma tradição tão antiga que a origem já se perdeu. Outra reflexão, o texto da Torá é um texto construído ou é um texto revelado? Né? Então, paramos aí nesses 3 versículos com 72 letras. Num outro lugar, também de igual importância, onde aparece o número 72, é na gemátria do tetragrama. O tetragrama é o nome de Deus impronunciável. Tetragrama quer dizer 4 letras. Então, são 4 letras representativas, né, do nome de Deus, que é impronunciável por vários motivos. Primeiro, pelo poder que essa palavra contém. Existe um mandamento, não dirás o nome de Deus em vão, né? Esse seria o mais básico, mas existem outras razões porque esse nome é impronunciável. Não se conhecem as vogais exatamente. Esse nome, na época que existia o templo sagrado de Jerusalém, ele era pronunciado
apenas uma vez por ano, em um determinado lugar e só por uma pessoa, que era em Yom Kippur, que aliás hoje, estamos perto de Kol Nidrei, daqui a algumas horas é Yom Kippur. Foi uma coincidência, né? Ou não, eu ter optado por esse tema hoje, que é a véspera de Yom Kippur, daqui a pouco é Kol Nidrei. Esse nome era pronunciado só em Yom Kippur, num lugar, no templo de Jerusalém, chamado Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, um determinado lugar, aposento lá dentro, e só pelo Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote. Esse tetragrama, bom, não vamos entrar em detalhe porque é impronunciável, pelo poder, pela força, ele pode ser soletrado, e mesmo a soletração, há que se tomar um cuidado para modificar um pouco a pronúncia da letra Rei e transformar em letra Kei. Quer dizer, é um nome bastante simbólico, espiritual, elevado, sublime. O tetragrama, ele soma 26, porém, existe uma forma de gemátria que é parecida com a adição teosófica, que seria assim, somar a primeira letra, depois somar a primeira e a segunda, em ordem crescente, depois somar a primeira, a segunda e a terceira, e depois somar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, essa adição, essa gemátria composta, ela vai acabar somando 72. Porque a primeira letra Yud é 10, a primeira e a segunda Yud Rei dá 15, a primeira, a segunda e a terceira dá 21, e o tetragrama 26, somando 5 com 15, com 21, com 26, temos aí o 72. Então, vamos começar a juntar essas coincidências, entre aspas, né? Na realidade, são revelações. O tetragrama em gemátria composta soma 72. E também não é fácil chegar no segredo. Dá trabalho, né? Porque aí a gemátria é uma gemátria composta. Então, o tetragrama soma 72, os 3 versículos que relatam o momento da abertura do mar, cada versículo contém 72 letras. Então, daí se chegou à conclusão que esse relato da abertura do mar não é só um relato. Ele é um relato, mas ele não é só um relato. Ele é uma fórmula. Então, a abertura do mar na saída dos ex-escravos do Egito, perseguidos pelo exército do faraó. Esse relato está contido em 216 letras e de 2 formas. Na forma linear do relato e na forma da tabela. Porque nós temos aqui, né, as 216 letras, e aqui eu simulei os 3 versículos de 72 letras. Como as consoantes hebraicas são de formato quadrado, então eu simulei aqui, porque nós vamos fazer disso daqui a pouco, vamos fazer o uso para outra finalidade. Então nós temos aqui os 3 versículos com 216 letras, na forma linear de relato. São os 3 versículos que relatam a preparação espiritual e a própria abertura do mar. No entanto, essa insistência, essa repetição do número 72 faz crer que esse relato é uma receita. Ele contém um segredo.
E o segredo seria mais ou menos assim, é muito abstrato, mas o segredo seria mais ou menos assim. O relato é feito retroativamente, né, contando o que aconteceu. No entanto, essas 216 letras, elas precedem o fato, como uma fórmula. Essas 216 letras é que promoveram a abertura do mar, que promoveram essa possibilidade. Então, como foi feita... então, essas 216 letras, elas estão em dois momentos, que precedem a abertura do mar como uma fórmula, né? Uma fórmula que promoveu esse milagre, e as 216 letras que sucedem a abertura do mar na forma de um relato, mas de um relato também que contém um código codificado. E como foram feitas como é que foi feita a tabela, né? Como é que foi feita esse gráfico, essa classificação? Lá no Zohar, naquela página que eu mostrei para vocês, que está aqui, né? Embaixo da tabela, no rodapé está escrito que são as letras tiradas dos 3 versículos na metodologia direto, inverso e direto. Está escrito aqui em hebraico. Yashar, Afur e Yashar. Direto, contrário ou invertido e direto. Então, é por isso que nós vamos usar aqui esse gráfico que eu fiz para montar, para a gente entender o agrupamento das 3 letras. Qual foi o método utilizado nesse agrupamento dessas 216 letras? Como é que elas foram, né, retiradas? Qual o critério? Qual a metodologia, né? E de repente, por que não foi aleatoriamente? Tem um critério simétrico. Então, vamos ver o que o Zohar queria dizer quando ele diz: o método é direto, invertido e direto. Aqui está o versículo 19, Êxodo 14, versículo 19. Só que eu fiz a direção errada, porque eu tô no reflexo invertido. Então, em hebraico se escreve, né, da direita para a esquerda. Então, essa seria a escrita direta. O segundo versículo do relato, quer dizer, o versículo 20, escrito na direção inversa. Quer dizer, inversa em relação ao hebraico, da esquerda para a direita. E o versículo 21 na direção direta, em hebraico, da direita para a esquerda. Esse método, ele é chamado, é um método que reproduz o movimento do arado na agricultura, né? O arado feito por tração animal. Então seria assim, começa aqui, né? Vem arando, a semeadura, é o trajeto da semeadura. Então ela começa por aqui, tração animal, depois volta por aqui e depois retoma ali. Então, o gráfico é feito no seguinte critério. Primeira tríade, que seria essa tríade, né? Essa primeira aqui. Primeira letra do versículo 19. A última letra do versículo 20 e mais a primeira letra do versículo 21. Segunda tríade, que seria essa tríade, esse agrupamento. Segunda letra do versículo 19, penúltima letra do versículo 20
e segunda letra do versículo 21, e assim por diante. Terceira letra do 19, antepenúltima do 20, terceira do 21. Só que nessa disposição, eles já estão dispostos nessa forma, né? Achei interessante trazer essa metodologia, até por essa questão do arado, essa questão da semeadura, né? Porque comparar a feitura de um milagre com semeadura, com uma construção, foi isso que me ocorreu. Então, nós temos aqui um gráfico que nos lembra a possibilidade de fatos extraordinários poderem acontecer através da força dessas 216 letras. Muito obrigada e até o próximo vídeo.